Olá, meus amigos, Shalom Aleichem, sejam todos bem-vindos mais uma vez ao nosso devocional diário. Na reflexão que fizemos ontem, percebemos o quanto Josué deveria ter comprometimento com a Torá se ele quisesse de fato ter sucesso nas batalhas que enfrentaria. Hoje, seguimos vendo com um pouco mais de profundidade as palavras do Eterno a Yehoshua, capítulo 1, versículo 9, nos diz assim: Não te mandei eu? Sê forte e corajoso, não temas nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Perceba as primeiras palavras do verso. Não te ordenei, não te mandei eu? Há algo muito bonito nas vitórias de Israel, sempre exaltadas, mas há também um aprendizado relevante. Fazemos o que Deus nos ordena? Na história judaica, vemos também momentos de grandes derrotas do povo, e elas estão quase sempre atreladas à desobediência dos mandamentos. Depois que Israel entrou na Terra Prometida, vários dos seus reis transgrediam a Torá. E apenas para ficarmos em um exemplo, veja o caso do rei Manassés. Ele era filho do rei Ezequias. Ezequias havia purificado Israel da idolatria, mas quando o reino é passado a seu filho, olha o que Deus disse lá em 2 Reis, capítulo 21, versículo 8 e 9, mas você pode ler todo o capítulo. Não farei que os pés de Israel andem errantes da terra que dei a seus pais, contanto que tenham cuidado de fazer segundo tudo o que lhes tenho mandado, e conforme toda a lei que Moisés, meu servo, lhes ordenou. Eles, porém, não ouviram, e Manassés de tal modo os fez errar, que fizeram pior do que as nações que o Senhor tinha destruído de diante dos filhos de Israel. De novo, vemos aqui, o Eterno diz, conforme tudo o que tenho mandado, mas eles não ouviram. Há uma frase que diz que o sábio é aquele que aprende com os erros dos outros. Pois bem, aprendamos com os erros de Israel. Agora pare um pouco para refletir. Você tem feito conforme o que Deus ordenou? Tem cuidado de cumprir a Torá e os mandamentos que Ele ordenou? Sem dar desculpas, é preciso reconhecer que se não fazemos a vontade de Deus, somos culpados de nossos erros e fracassos. Muitas pessoas procuram Orochi e falam de suas dificuldades. Estão passando por provas, dizem que estão sofrendo e por aí vai. Mas o que cada um precisa entender? A verdade é que a desobediência aos mandamentos impera. Como queremos ser abençoados, conquistar como Josué, se não guardamos o Shabat, se não respeitamos as festas, se não cumprimos as leis de pureza familiar, se não honramos a Deus? Se a obediência aos mandamentos é o segredo do sucesso judaico, a desobediência é a receita certa para o fracasso. Por isso, o verso de Josué 1 diz: Sê forte e corajoso, não temas e nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. É preciso ser corajoso para obedecer a Deus, coragem para enfrentar os desafios. Peguemos apenas um exemplo, o da circuncisão. Simples, a Torá diz lá em Gênesis 17:14: O homem incircunciso, cuja carne do prepúcio não estiver circuncidada, aquela alma será extirpada do seu povo, quebrou a minha aliança. Agora perceba que quando Moisés voltava para o Egito para libertar o povo de Israel, o anjo do Eterno quis matá-lo. Mas por quê? Se Deus mandou Moisés libertar, por que o anjo quis matá-lo? Porque ele não havia circuncidado seu próprio filho. Então Tsípora entendeu e ela mesma circuncidou. Sim, Deus quer andar comigo, Deus quer andar com você, Deus quer andar com todos nós por onde quer que andemos. Mas a questão que fica é, quanto do fazer tudo o que eu te ordenei temos cumprido? Guardar Shabat, celebrar festas, amar ao próximo, honrar os pais, entregar os dízimos, levantar-se diante do ancião, não acender fogo no Shabat, não comer carnes impuras, afixar mezuzá nas portas, enfim, todos esses são mandados, são ordens do Eterno. Ou aprendemos a cumprir os mandamentos,
Ou vamos continuar a nos queixar da má sorte, acreditando que as coisas não dão certo por acaso? Tenha tempo para o estudo da Torá, mas cumpra os mandamentos. Tenha tempo para Deus, ao menos 5 minutos por dia, mas cumpra os mandamentos. E aí verás que não é sorte, é temor e obediência. Shalom.